Olá, meus amigos, é um prazer estar aqui nesse momento realizando esse encontro artístico-literário com vocês. Espero que vocês aproveitem bem e trazemos como tema da aula de hoje destaque para o romance Vidas Secas do grande escritor alagoano Graciliano Ramos. Lembrando que o nosso compromisso maior é comentarmos todos os livros paradidáticos que estão na lista da Unicamp e da FUVEST. E eu tomei a iniciativa de abrir essa programação comentando, analisando literariamente com vocês esse clássico da literatura modernista, da literatura regionalista do modernismo brasileiro. Repito, o romance Vidas Secas de Graciliano Ramos. Sempre penso que é importante e que se pretende começar a análise estilística de qualquer obra literária, termos noção de tempo, de espaço, né? Como essas universidades também cobram informações sobre o autor da obra, não tão somente sobre a obra. Por isso eu vou começar falando um pouco, conversando um pouco com vocês sobre Graciliano Ramos. Qual o papel dele, qual a importância dele no painel da literatura brasileira. Graciliano Ramos era lagoano, portanto nordestino, e fez parte de um grupo muito seleto, né? Há historiadores que batem o martelo e afirmam que até hoje não surgiu um grupo de escritores tão coeso, tão decididos, né? Tão norteados com relação ao que eles pretendiam com aquela produção literária, com a escritura das crônicas, dos contos, dos romances, né? dos ensaios, das novelas. Então eles tinham realmente uma determinação. E Graciliano Ramos foi um dos grandes, um dos mais importantes representantes do conhecido regionalismo nordestino de 30. E a este grupo que estou me referindo, iniciado pelo paraibano José Américo de Almeida, que também abriu essa belíssima safra de romances sobre o Nordeste, como é o caso aqui de Vidas Secas, de Graciliano Ramos, mas o paraibano José Américo de Almeida, antes do Graciliano Ramos, antes da década de 30, ainda no finalzinho dos anos 20, publicou o romance A Bagaceira, já demonstrando a preocupação de trazer o Nordeste como tema literário. Então a Bagaceira também, a narrativa acontece num período de estiagem, num período de seca, e que a gente percebe a intenção do autor de utilizar a literatura como instrumento de denúncia social, que é o que se chama de literatura engajada, uma literatura compromissada com questões políticas, econômicas e sociais. E aí Vidas Secas vai entrar nesse rol. Vidas Secas de Graciliano Ramos, dentre outras obras, vão constituir um excelente conjunto de obras com esta finalidade: denunciar graves problemas políticos, sociais da região nordestina. Daí o título, Regionalismo Nordestino de 30, que traz Graciliano Ramos, assim como José Lins do Rego, também paraibano, um excelente contador de histórias, Jorge Amado, como ninguém soube interpretar a condição de vida, os sentimentos, né? As dores, as angústias do seu povo, do povo da Bahia. E Raquel de Queiroz se torna uma musa neste grupo de autores que vem demonstrando essa preocupação, que demonstraram, melhor dizendo, essa preocupação de tematizar o Nordeste, priorizar o Nordeste, e se tornou uma das características marcantes da segunda fase do modernismo. Vocês devem lembrar que a escola literária modernista, didaticamente falando, ela aparece nos livros dividida em 3 fases, em 3 gerações. A primeira geração, né, aquela geração da irreverência iconoclasta, aquela relação pioneira, por isso causa uma comoção tremenda, a começar por São Paulo, destaques para os escritores Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira. E a segunda fase, com José Américo de Almeida, com Graciliano Ramos, com Raquel de Queiroz, com Jorge Amado, com José Lins do Rego, com Gilberto Freire, autor de Casa Grande e Senzala, constituíram, né, em parceria esse grupo que se tornou realmente espetacular, o Grupo Regionalista de 30. E Graciliano Ramos, como escritor, eu coloquei aqui sobre o autor, quais as informações mais importantes que devem utilizar? Já começamos, né, enquadrando o escritor no período literário,
Então, Graciliano Ramos, repito, foi um dos grandes nomes representantes da segunda fase, da segunda geração do modernismo brasileiro, denominada geração regionalista de 30. E aí você já percebe o regionalismo como uma marca triunfante, como uma marca realmente decisiva, uma marca de identidade para o exercício literário que eles pretendiam desenvolver. E Graciliano Ramos ficou realmente assim como um ícone, demonstrou uma certa maestria, com todo respeito aos demais companheiros, eles que eram tão unidos, eles que eram tão envolvidos com exercício político, né, com participação política. Graciliano Ramos que indica, né, porque realmente ele aderiu às ideias socialistas e aí pagou um preço muito alto, com exílio, com prisão, com torturas, como se diz no popular, comeu pão que o diabo amassou nesse seu envolvimento político. Graciliano Ramos, que no interior de Alagoas, sua terra natal, chegou a ser até prefeito, uma cidadezinha chamada Palmeira dos Índios, né? E aí teve toda essa participação, toda essa consciência ideológica, politicamente falando, e ele começa, né, com o seu exercício literário, com o romance Caetés, né, ali publicado no início da década de 30, já se mostrando um talentoso escritor, mas que não seria ainda a sua grande obra. E aí passa pelo romance Angústia, publicado posteriormente, o romance São Bernardo, e juntamente com Vidas Secas, Infância e Memórias do Cárcere, tornar-se-iam as obras mais eloquentes, mais importantes desse grande representante da segunda fase, da segunda geração do modernismo da literatura brasileira. E Graciliano Ramos era um escritor de poucas palavras, tá? Tinha uma tendência mais estilística por frases curtas, períodos simples, que a gente pode perceber perfeitamente realizando a leitura do romance Vidas Secas, a que eu vou me dirigir agora. Então nós percebemos alguns elementos básicos dessa narrativa, que nós podemos já pontuar. É um romance narrado em terceira pessoa, diferente de todos os outros romances que eu anunciei aqui de Graciliano Ramos, por exemplo, Angústia e São Bernardo, que são duas belíssimas narrativas, mas são narradas em primeira pessoa. Aliás, Vidas Secas, com certeza, é o único romance do Graciliano Ramos escrito em terceira pessoa, trazendo consigo um narrador onisciente, que se faz sentir na narrativa do romance Vidas Secas através do discurso indireto, em que muitas vezes também percebemos a utilização do discurso indireto livre. Aí você poderia, nesse exato momento, perguntar, professor Fábio Coelho, e qual a diferença do discurso indireto para o discurso indireto livre? Ora, o discurso indireto, o narrador, ele vai ali apresentando, ele vai ali narrando os episódios, os fatos, tornando o leitor consciente de tudo que vai acontecendo, porque ele tem essa visão ampla, ele tem essa visão globalizante da narrativa. E nas passagens que caracterizam o discurso indireto livre, é quando o pensamento deste narrador se mistura com o pensamento da personagem. Então nós percebemos algumas passagens, né, ao realizar a leitura do romance Vidas Secas, que está aqui em pauta, com mais evidência, no nosso encontro de hoje, já que é um dos importantes livros, né, uma das grandes obras que constitui a lista desses vestibulares, dessas universidades que eu citei há pouco, tá? Ou de uma dessas universidades que eu citei há pouco, Unicamp e FUVEST. E nós percebemos que este narrador, né, que vai realmente apresentando aí o dia a dia dessas personagens estas que, a priori, formam uma família. O Fabiano é o pai, a sua esposa, portanto a mãe, assim, a Vitória, já que eles têm dois meninos. É um fato curioso e que chama muita atenção e chamou, com certeza, na época em que o romance foi publicado, o Graciliano Ramos não ter sentido a necessidade de nomear os seus próprios filhos. Né? Ele sempre, o narrador, quando se refere na narrativa a esses filhos, ele chama de menino mais novo, o menino mais velho, né? o maior, o menor, mas em nenhum momento essas crianças são nomeadas. E aí você talvez esteja no momento sentindo a vontade de me fazer uma pergunta. Papoeira, segundo suas pesquisas, segundo seus estudos, segundo a sua bagagem literária, por que você acha que Graciliano fez isso? Por que esse procedimento artístico de não dar nome aos filhos e, em contrapartida, ele nomeia a cachorra? Né?
Que era muito comum, família de interior, nordestino, ter um cachorro, tem um papagaio, no caso uma cachorra, que se chama baleia. Quer dizer que ele nomeou a cachorra e não nomeou seus filhos? Sim, talvez com a intenção, porque isso é muito subjetivo, né? É muito pessoal, no caso do próprio autor Graciliano Ramos, de mostrar que criança com fome, porque a história se passa no ambiente, no sertão nordestino, no período de estiagem, no período de seca. Então é tanto que a gente vê a narrativa cíclica. A história começa com essa família, repito, Fabiano, Cine Vitória, os 2 filhos, o menor, a cachorra-baleia e o papagaio. E a história começa, eles em retirada, fugindo da seca, e no último capítulo a gente vai se deparar com essa mesma situação, né, com essa mesma condição de vida. A família também retirada, né, aí no caso desse contexto de estiagem e de seca nordestina. Então se vê uma narrativa cíclica. A história começa como se inicia. E são apenas 13 capítulos. Como eu lembrei há pouco, estilisticamente falando, Graciliano Ramos não tinha essa tendência a verbalizar os períodos de uma forma assim abundante, densa. Muito pelo contrário, um autor de uma linguagem enxuta, precisa, concisa, objetiva, repito, predomínio de períodos simples. É tanto que a pontuação é muito próxima. E quando você vê um ponto muito próximo do outro, porque você sabe que frase e período só termina no ponto. Então, só de você perceber no texto, ou no caso da prova que vem lá um fragmento do texto, essa pontuação muito próxima, isso já o quê? Já espelha uma linguagem concisa, e essa linguagem hiper, super objetiva. Vai direto ao ponto, poucas palavras, mas que dizem muito. Diferente de outros autores, né, que às vezes escrevem períodos extensos e dizem pouco. Eu não me refiro no caso ao José de Alencar, porque José de Alencar lá no romantismo era um escritor realmente que gostava de soltar palavras, que gostava de adjetivar seus substantivos, né, com uma determinada abundância. Essa linguagem poética do Alencar diz muito. O próprio Jorge Amado, contemporâneo, né, e amigo aqui de Graciliano Ramos, que também foi comunista, que também sofreu a repressão, que também vivenciou o seu exílio. A nossa Raquel de Queiroz também nesse grupo foi comunista. Então estava assim, escritores que tinham uma visão mais ideológica, que tinham um exercício, um conhecimento mais cultural. Eles enxergavam com mais veemência, né, a situação realmente difícil de opressores e oprimidos, não só na capital, mas foram focalizar o sertão. Então a gente percebe que está em evidência, daí o título da obra, Vidas Secas. Professor Fábio Coelho, então o tema principal do romance Vidas Secas é a seca em todo o seu aspecto geográfico, social? Não! E vocês não caem nessa armadilha, tá? Pode colocar falso nessa afirmativa, caso apareça na prova. O título Vidas Secas já sugere a ideia de que são vidas parcas, sofridas, malogradas, espedaçadas. É uma família que vive essa condição miserável de fome, de abandono, de solidão, de falta de esperança, de perspectivas de vida. Então você percebe que Graciliano Ramos conciliou muito bem 2 aspectos na narrativa do romance Vidas Secas, o social com o psicológico. Quando ele denuncia, né, a desigualdade social, ele denuncia o autoritarismo dos coronéis, dos fazendeiros, né, que são, no caso, representam os opressores, e os oprimidos, né, que são os economicamente menos favorecidos ou totalmente desfavorecidos, como é o caso do Fabiano. Então há muito realismo na narrativa, né? Há traços neorrealistas, neonaturalistas, em que a gente percebe realmente essa narrativa que claramente demonstra essa intenção de denúncia social, não esquecendo a análise das emoções, dos sentimentos, né? Mostrando que esses personagens, mesmo ali vivendo uma situação tão hostil, uma situação realmente tão dramática, né? tão sofrida, mas aí
eles sofrem, eles sentem a dor. Fabiano tem consciência do estado de miséria em que se encontra juntamente com as suas famílias. Fabiano, em vários momentos, chega a ter uma visão muito pessimista, né, da sua própria vida, né, da sociedade, né, até onde a mente dele consegue ir, com todas as suas limitações. Assim, a Vitória, sua esposa, é que, por outro lado, consegue trabalhar um pouco mais a palavra ao longo da narrativa, porque ela passa já um tempo mais em casa e tem mais tempo para pensar. E esse tempo mais para pensar faz com que, assim, a Vitória, não que ela tenha escolaridade de forma alguma, mas ela consegue trabalhar um pouco mais a palavra, que é um fato muito curioso. Como Graciliano Ramos conseguiu, no romance Vidas Secas, dar essa autonomia, dar essa independência às personagens, aos motivos e aos fatos. Porque a obra é dividida em 13 capítulos. Por isso a classificação do romance Vidas Secas fica assim meio que de uma forma intermediária entre o romance e o livro de contos. Porque os 13 capítulos são absolutamente independentes, ou parcialmente independentes. Tá? Você pode até começar a leitura por qualquer capítulo, que não vai interferir no entendimento de forma alguma. Então essa independência ideológica, essa independência narrativa, tornou-se assim uma característica peculiar do escritor Graciliano Ramos nesse grupo de autores regionalistas de 30. Assim como a linguagem concisa, assim como essa mistura do psicológico com o social, né, tão bem trabalhados. E o que mais une esses capítulos são os motivos, né, são os fatos. Por exemplo, o sonho da Sinhá Vitória era ter uma cama de couro. E frequentemente você vai se deparando com a repetição da Sinhá Vitória sonhando com a cama de couro. Como ela também lembra um aspecto assim meio nostálgico, lembra acontecimentos, né, já passados, como casamentos, as procissões, né, as festas ali regionais e logicamente com saudosismo diante da vida em que naquele momento eles se encontram, tão difícil, né, tão perturbadora, né, tão angustiante. Daí, mais uma vez, reforçar que o Graciliano Ramos não só se prendeu à mostragem social, mas também ao lado psicológico, mostrar como esse povo do Nordeste, de ponta a ponta do sertão nordestino brasileiro, por que não dizer do sertão brasileiro de um modo geral, porque fome há em todo lugar do mundo, né? E como eu lembrei há pouco, o motivo dele não ter até nomeado as crianças, porque criança com fome, né, o choro de criança com fome é igual em qualquer lugar do mundo. E aí ele consegue sair do regional nordestino para o universalismo temático, maravilhoso, fabuloso, né? Essa empreitada do Graciliano Ramos, num romance de tão poucas páginas, como eu citei há pouco, tão poucos capítulos, e de uma linguagem tão enxuta, tão concisa, ele consegue se deslimitar do regional particular, como no caso de Jorge Amado. Nós podemos aqui estabelecer uma analogia, que realmente no regionalismo ele focalizou a sua região, mostrando os costumes, o candomblé, a cultura do seu povo, do povo baiano, sem ares para esse universalismo temático que Graciliano Ramos conseguiu elaborar tão bem no romance Vidas Secas, que no momento está nos interessando e muito salientar ou pontuar realmente essas características estilísticas mais evidentes, mais importantes e que poderão, caso a obra seja uma das escolhidas para a prova, serem cobradas de vocês, tá? E o espaço, como eu lembrei, o sertão nordestino, tá? Sertão nordestino, e que ele não define exatamente o nome da cidade, do estado, também nessa perspectiva de universalizar esse sofrimento nessa terra árida. Com certeza o espaço é uma terra batida, o espaço é uma terra árida, é uma terra seca, mas não é só a terra que é seca não, a terra é seca e o homem é seco. Daí o título Vidas Secas. Então uma relação muito forte entre o indivíduo e o meio em que ele está inserido, neste sertão, né? Tão dorido, tão machucado, que machuca também este homem, esse sertão tão rígido, tão áspero, né? Torna esse homem também duro, seco, áspero. Fabiano tem, por exemplo, ciência de que ele é um bicho, de que ele é um animal. Há uma passagem na narrativa, que eu não esqueci, quando ele diz que Fabiano, o narrador onisciente, diz que Fabiano mal conseguia levantar os cascos. Vocês sabem que quem tem casco é animal, quem tem casco é cavalo.
Então o próprio Fabiano, ele já chega um momento que ele se admite diante de toda essa trajetória de dor, de amargura, né, de solidão. As próprias personagens, elas pouco conversam entre si. São poucos momentos que a gente percebe ali assim, a Vitória conversando com o Fabiano conversando com seus filhos. Tá? Então há pouco diálogo entre eles. Então até há uma independência linguística, a solidão está muito presente. Eles estão muito sozinhos ao longo dessa narrativa. Como a gente percebe realmente a verossimilhança, né? Quer dizer, é um fato irrefutável em se tratando de seca no Nordeste, no interior nordestino. É tanto que mal eles conversam, eles soltam exclamações, né? Xingatórios, né? Expressões guturais, gemidos, como bichos. E aí vocês lembram, isso é um traço neonaturalista, né? Que está conjuntamente com o neorrealismo, evidenciando realmente, dando ênfase, uma mostragem mais realista, mais objetiva dessa condição de vida dessas personagens. Então o neorrealismo a gente percebe nessa verossimilhança, e tão evidente como eu já comentei, e o neonaturalismo, determinismo geográfico. O homem apresentado ali como produto do meio, é este meio duro, é esse sertão rígido, seco, que faz com que este homem também se torne, né, produto deste meio. Então, claramente, Graciliano Ramos utilizou essa teoria do determinismo geográfico, que foi tão bem trabalhado no final da década de 90, aliás, no final do século XIX, com os escritores realistas, naturalistas, como vocês bem lembram, o Cortiço, né, de Aloysio Azevedo, assim como algumas outras obras, que apresentaram o Ateneu de Raul Pompeia, que apresentaram personagens, protagonistas, como produtos do meio que estavam inseridos. E no caso aqui, voltando para Vidas Secas, não há uma personagem protagonista. O que mais está em evidência é justamente esse narrador que se faz sentir através do discurso indireto, como comentamos há pouco. Tá? E aí você percebe que essa caminhada, a narrativa, você vai ali elaborando ali a leitura e vai percebendo que essa constante caminhada, né, em que em alguns momentos, Fabiano, por exemplo, ele chega a uma determinada fazenda ali atrás de emprego, né, a duras penas, né, um diálogo realmente muito autoritário lá do proprietário da fazenda, mas que no final das contas Fabiano consegue, né, se ver empregado, vaqueiro, né, que a priori não há nenhuma informação que garantisse que Fabiano, em épocas passadas, tinha exercido tal profissão, daí até assim, a maneira assim, desajeitada dele como vaqueiro, não sabe lidar com números, né, e você percebe claramente aí já a intenção do autor de uma crítica social, de denunciar, né, uma situação ali desumana, relação patrão e empregado, e toda vez que o Fabiano vai receber o seu pagamento, após ter conversado com a senhora Vitória, que eu falei que pensava um pouco mais, e ela fazia umas contas lá com as pedrinhas no chão, ali na cozinha, né, sempre ali com a mão hasteada, aquele comportamento ali bem típico de pessoas que vivem essa realidade no sertão nordestino brasileiro. E ela nunca bate as contas dela, lá com essas pedrinhas no chão da cozinha, com o que o Fabiano recebeu como pagamento. Até um momento que o Fabiano chega a reclamar lá do patrão, dizendo que está errado, estão erradas as contas dele, e o Senhor é bem seco também, é bem duro. Ele diz: olha, se estiver achando ruim, vai embora. E ele pede perdão, pede desculpa. Não, Senhor, que é isso? Eu devo ter me enganado, o Senhor está certo. Ok, também ele perdeu o emprego. Mais uma denúncia social, né? O medo ali de perder o emprego e aceitando, mesmo se sentindo enganado, se sentindo diminuído. E aí reforça mais ainda esse zoomorfismo. O homem agindo como animal e se sentindo como animal, já diminuindo praticamente quase todas as suas perspectivas de vida. Assim, a Vitória que ela mantém durante um certo tempo a narrativa, o exercício do sonhar, o exercício de ir buscar coisas lá no passado, né, com certo lirismo, né, com uma certa carga de emoção, de dramaticidade, o sonho que assim a Vitória demonstra, né, ali o tempo todo de ter uma cama de couro. Olha a simplicidade, meus amigos, olha a humildade dessa gente, tão bonita, né, em plena dor e tão resistente, que são verdadeiros heróis da resistência.
E você percebe também a intenção de Graciliano Ramos de mostrar esses seres, né, nessa vida realmente aí tão machucada, mas resistindo ali ao sol, resistindo ali à aspereza da vida, resistindo aos maus tratos, resistindo ali à opressão, né, tudo com muita dor, mas eles estão ali na luta, eles continuam na peleja, eles não pensam em se matar, eles não pensam em desistir da vida não. E aí nos permite fazer uma reflexão, né, de uma forma mais ampla sobre as nossas vidas, né? Que nós normalmente sofremos e reclamamos às vezes por coisas tão mínimas, tão poucas, né? Pessoas que têm uma tendência mais à dramaticidade. Aí você, quando dá uma olhada para essa realidade do interior, para essa realidade dessas famílias durante época de seca, você percebe que às vezes o seu problema não é quase nada, ou nada diante da dor, diante do sofrimento deles. Daí o título, Vidas Secas, vidas machucadas, né? Vidas ali realmente fragmentadas. Poucos capítulos da narrativa, né? Os 13 capítulos que eu falei para vocês, que é uma grande independência, uma acentuada independência entre eles, ok? Então são características, são informações importantíssimas, muito precisas, que vocês devem ter essa consciência para que vocês, na expectativa, na ansiedade dessa obra ser cobrada, né, do vestibular que nós tanto almejamos, nosso grande objetivo é conseguir essa vitória, esse triunfo, e estarmos bem abastecidos de informações, tanto sobre o autor da obra, como nós vamos realizar outros encontros em que a gente vai passeando aí por essas listas e fazendo essa viagem artístico-literária, acredito que com muita precisão, tá? Com bastante informação, para que a gente realmente consiga êxito no final dessa jornada. Então eu fico muito feliz de estar aqui batendo esse papo literário com vocês, de estar aqui contribuindo para o crescimento cultural de vocês, porque acima de tudo, independente vestibular, é uma questão de crescimento cultural, né, que eu costumo chamar de crescimento verdade. Eu sempre digo aos meus amigos, lê bons livros, né, como Vidas Secas, de Graciliano Ramos, escutar boas músicas e conversar com gente cabeça, faz muita gente crescer como gente, a gente abastecer as nossas gavetas, né, intrínsecas, intimistas, introspectivas, tá? Então fica aí a intenção, né, no sentido de contribuir, de acrescentar, de ajudar, do professor Fábio Coelho para todos vocês. Um abraço e até o nosso próximo encontro.